Olá, olá! Seja muito bem-vindo aqui no canal. E eu, professora Roseli, juntamente com cada um de vocês, te convido. Vamos conversar sobre? Isso mesmo. Vamos conversar sobre o uso do pincel de formatação. Exatamente. Nós vamos trabalhar na estrutura do Microsoft Word. Professora, o pincel de formatação, ele é uma ferramenta muito comum. Faz-se necessário direcionar, trazer uma atenção especial para o pincel de formatação? A minha resposta é sim. Nós temos várias questões inseridas em diversas bancas, cujo assunto uso do pincel de formatação se faz presente e o candidato está errando questões com o pincel de formatação. Nós vamos trabalhar esse assunto na estrutura do nosso Microsoft 365 e a gente já vem aqui, eu, professora Roseli, e você, com duas informações. A primeira informação é na estrutura, a gente sempre lembra, né, a presença da estrutura do Microsoft Word. A primeira informação é você, candidato, administrar a presença de guia, a presença de grupo, a presença do comando e, sem dúvida, a presença do ícone. Ó, a gente já fez uma estrutura. Nós estamos na guia página inicial, nós estamos no grupo área de transferência, o nosso comando é o pincel de formatação e o ícone do pincel de formatação. Então, primeiro, nós estamos aqui falando da presença da guia, segundo, da presença do grupo, terceiro, o reconhecimento do comando pelo seu nome. Às vezes a gente encontra também em prova o termo recurso, às vezes a gente encontra o termo em prova aba no lugar de guia, mas sempre essa estrutura: guia ou aba, grupo, comando ou recurso e o reconhecimento do ícone. Ok. Depois, nós temos um quinto elemento aqui. O quinto elemento é a tecla de atalho. Se você trabalhar com o Microsoft Word em versões antigas, você terá, a gente chama aqui versões o que para nós anteriores à versão 365, você terá as teclas Ctrl mais Shift, mais para nós, opa, tá escrevendo aqui, tá ficando errado aqui, vamos só fazer certinho. Ctrl para nós, Shift mais C e a tecla Ctrl Shift mais V. Onde essas duas teclas, elas trarão para nós o elemento de copiar e depois colar o que para nós? A formatação. Só que acontece? Na versão 365, essa tecla de atalho, ela mudou. Então, nós estamos trabalhando com Alt Ctrl ou Ctrl Alt, né? Então, essa presença do Shift na versão 365, ela não mais existe. Então, se for para falar no Microsoft Word, na versão para nós 365, a gente já tem aqui uma alteração. A tecla de atalho, a gente pode até usar a tecla Ctrl Alt e depois a tecla C e depois a tecla V, cuja responsabilidade, cujo resultado final é copiar a formatação e depois colar a formatação. Roseli, eu já conheço toda a estrutura, né, o uso do pincel, mas essa tecla de atalho eu desconhecia, então já faça aí correção no seu material. Então, se você está trabalhando com um edital atualizado e a gente tem a presença de versões 365 ou versões superiores, né, que alguns editais não cita a versão, mas cita a versão superior, então a gente tem aqui uma novidade. A tecla de atalho para o pincel de formatação foi alterada. No lugar da tecla Shift, nós temos a presença da tecla Alt. Então, veja, aqui a gente tá, eu vou deixar com vocês como nosso
o nome para nós, né, desse nosso bate-papo é Vamos Conversar Sobre. Então, a gente vai lembrar da estrutura de guia, grupo, comando, ícone, e agora a gente também insere o elemento que para nós tecla de o que? De atalho. Então, se você estiver trabalhando com versão anterior, a gente mantém Ctrl Shift C, Ctrl Shift V. Mas para as versões atuais, esse Ctrl Shift C não funciona mais e nem o Ctrl Shift V. Então, nós temos no lugar da tecla Shift a tecla Alt. Então, Alt Ctrl, Ctrl Alt C, né? Ctrl Alt ou Alt Ctrl V, cuja ação é copiar a formatação e depois colar a formatação. Ok. Agora, mais um elemento para o pincel de formatação. A gente trabalha, né, com a presença da tecla de atalho, mas a gente também trabalha com o clique do mouse sobre o pincel de formatação, que também tudo que a gente está conversando aqui é elemento de prova. Para cada um desses elementos que eu estou deixando aqui para você, tem uma questão na prova de concurso público, independentemente qual seja a banca. Então, veja, se eu, usuário, eu, candidato, receber uma questão, a gente diz o seguinte: olha, selecione o conteúdo com a formatação desejada que você tem. Clique em pincel de formatação. Se a banca não mencionar clique 2 vezes, clique 3 vezes, clique sei lá quantas vezes, clique em. Então, clicar em é uma vez. Tá bom? Clique em, a gente está falando que ele vai clicar uma vez. Então, esta formatação será copiada e você irá para o local que você desejar aplicar essa nova formatação. Então, nessa ação, ao você clicar sobre, o que nós temos? Apenas levar, né, essa formatação uma vez para o local desejado. Se é uma formatação que você tem e ela vai replicar para vários pontos do seu documento, o que nós vamos fazer? Nós temos aí o objetivo de levar isso para vários locais dentro do documento. Então, nós vamos clicar sobre o pincel 2 vezes. E aí você pode levar essa formatação para vários pontos do seu documento, logo quantas vezes você assim desejar. Caso nós façamos o uso das teclas de atalho, se a gente utilizar ou selecionar uma palavra que possui uma formatação, pressionar Ctrl Alt C, que a gente vai estar copiando a formatação, aí nós podemos ir em vários pontos do documento, Ctrl Alt V, Ctrl Alt V, Ctrl Alt V, quantas vezes assim for necessário, e trabalhar com a colagem. Claro que também, para ganhar tempo, algumas questões, trata para nós a seleção, né? Você pode selecionar várias palavras no seu documento e aplicar essa formatação de apenas uma vez. Mas o ponto aqui é falar sobre o pincel e depois, num outro momento, a gente vem falar da seleção. Então, agora a gente vai lá para a janela do Word para a gente aplicar na prática o que a gente está conversando. Então, vamos lá. Vou trazer aqui para todos a janela do Microsoft Word. Já deixei aqui digitado 2 palavras, a palavra informática e a palavra aprovados. Vamos selecionar a palavra informática e vamos trabalhar algumas formatações. Vou colocar a cor da fonte vermelha, vou trabalhar com sublinhado, vamos mudar aqui o tipo da fonte e vamos também inserir um alinhamento. Estou trabalhando aqui com um alinhamento centralizado. Muito bem. Ao clicar sobre o pincel uma vez, esta formatação, ela foi copiada e ao levar o mouse sobre uma outra palavra, essa formatação será colada. Ou seja, eu não estou copiando texto, eu estou copiando formatação, como o próprio comando fala, pincel de formatação. Muito bem. Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou trazer aqui um texto para nós, um texto automático. Aqui tenho um texto automático para gente que está recebendo esta formatação que foi deixada inicialmente no documento. Nós vamos retirar o sublinhado, nós vamos deixar a nossa cor automática e também aqui, ó, vamos diminuir o tamanho da fonte e vamos aplicar um justificado. Então, agora eu tenho um texto, um documento maior. A palavra poderosa tem uma formatação.
está em negrito, está com realce para gente. Eu quero selecionar essa formatação e levar essa formatação para vários pontos do documento. Então, nós vamos selecionar a palavra que possui a formatação, vamos clicar no pincel 2 vezes e aí a gente pode levar essa formatação para vários pontos do documento, sem a necessidade de voltar a copiar e depois levar essa formatação. Então, essa é a ideia de um clique sobre o ícone pincel de formatação e 2 cliques sobre o pincel de formatação. Perceba, né, que o mouse para nós ele transforma no pincel. Caso eu não queira mais trabalhar com essa colagem, eu posso clicar sobre o pincel para desativar ou eu posso utilizar a tecla ESC que cancela essa ação. Então, clicar sobre uma vez, o que nós vamos ter? Copia aquela formatação apenas uma vez. Olha, eu vou selecionar aqui a palavra informática e nós vamos clicar uma vez para fortalecer. E vou trazer aqui para a palavra cabeçalho. Então, a palavra cabeçalho trouxe essa formatação. Veja que o meu pincel já está com o cursor e não temos aí, no caso, mais a presença dessa colagem. Agora, aqui eu quero chamar uma atenção. A palavra informática aqui no caso, ela está com um alinhamento para a gente centralizado. Então, aqui é uma jogada, né, que a gente encontra em algumas questões. O alinhamento, ele também é copiado e ele é colado. Só que quando se trata de alinhamento, eu não levo o alinhamento só para a palavra. Se a palavra estiver dentro de um parágrafo, eu levo o alinhamento para todo o parágrafo. Então, atenção, a palavra cabeçalho recebeu a formatação. Mas como nós temos a formatação do alinhamento, não será somente a palavra que será centralizada, mas sim todo o que para nós? Todo o parágrafo será alinhado de modo centralizado. Então, muito cuidado. Se a formatação ela possui alinhamento centralizado, esquerda, direita, justificado, esse alinhamento, ele não se aplica só uma palavra dentro de um parágrafo, ele se aplica a todo o parágrafo. Agora, se a formatação for referente à formatação da fonte, por exemplo, aí se aplica somente a uma palavra. Então, são elementos, né, um recurso muito rico o pincel de formatação e que você, se só souber que existe o pincel ponto, pode ter problema na hora de resolver uma questão com o pincel de formatação. Eu quero também trazer aqui para vocês uma outra linha de análise, né, do uso do pincel de formatação. Eu vou deixar uma fonte aqui, eu vou limpar essa formatação e vou trazer aqui uma fonte com uma formatação padrão. A formatação padrão é Aptos de tamanho 11, a cor da fonte para nós é automático, a cor da fonte não é preto, né? A cor da fonte é chamado de automático. E nós vamos escrever aqui, vamos escrever uma frase. Eu vou escrever aqui, ó, Tribunal de Justiça de São Paulo. E eu também vou escrever uma outra frase, né? 2 concursos aí que eu estou trabalhando neste momento. A Polícia Civil de São Paulo. Muito bem. Então vamos lá. Tribunal de Justiça de São Paulo. Cada uma dessas palavras, com exceção o D, possui a primeira letra maiúscula, ok? Vou fazer uma formatação para esse parágrafo. Vou colocar na cor verde, vou aumentar o tamanho da fonte e vou trazer aqui um sublinhado e também vou trazer um negrito. Ok, Tribunal de Justiça de São Paulo está na cor verde, está negrito, está sublinhado. E lembrar que a primeira letra de cada uma dessas palavras, com exceção o D, estão em letras maiúsculas.
Polícia Civil de São Paulo, eu vou transformar esse texto em todas maiúsculas, ok? Onde eu quero que vocês observem. Se eu selecionar apenas a palavra tribunal, que tem a sua formatação, clicar no pincel de formatação e levar esta formatação para a Polícia Civil de São Paulo, a Polícia Civil de São Paulo vai ficar na cor verde, vai ter o negrito, vai ter o sublinhado, só que manterá as letras maiúsculas. Essa é uma exceção ao pincel de formatação. Ele não vai trabalhar o carregamento de letras maiúsculas, minúsculas, a primeira maiúscula, ou seja, a formatação não será em relação se você está usando as letras maiúsculas ou minúsculas. Então, se eu copiar a formatação da palavra tribunal, olha o que eu estou dizendo, e levar para a Polícia Civil de São Paulo, Polícia Civil de São Paulo vai permanecer em letra maiúscula, não vai ser alterada. Ou seja, vai carregar o tamanho da fonte, a cor da fonte, o negrito, o sublinhado e não vai mexer com letras maiúsculas. Então, fazendo esse processo, nós vamos trazer a formatação para o texto Polícia Civil de São Paulo. O que nós tivemos? A formatação aqui para nós foi em relação para nós à nossa fonte. E nós não tivemos, anota aí, não tivemos alteração no que diz respeito à letra maiúscula e a letra o que para nós? Minúscula. Foi mantido como estava. Por mais que nós tenhamos aqui o T maiúsculo e as demais letras minúsculas da palavra tribunal, essa formatação não refletiu na Polícia Civil de São Paulo, ou seja, não carrega. E o inverso também é verdadeiro. Eu vou digitar aqui, olha, informática, ok? Vou deixar aqui na cor vermelha. Vou tirar sublinhado e negrito. Veja, eu vou selecionar polícia, cuja formatação está toda em maiúscula. Vou clicar no pincel. Então, quando eu trouxer essa formatação para a palavra informática, vai trazer o verde, o sublinhado, o negrito, mas não vai alterar a letra maiúscula, minúscula que está na minha palavra informática. Então, se eu trouxer, vocês vão verificar que a palavra polícia, que está toda em maiúscula, essa formatação da letra maiúscula não foi incorporada nessa copiar formatação e logo não reflete para nós aqui na palavra informática. Ficou claro? Beleza? Caramba, Roseli, essa particularidade eu não sabia. E eu também vou deixar, eu tô deixando aqui, vamos conversar sobre pincel de formatação. É o meu objetivo aqui. Tem várias e várias, vamos chamar assim, de sacadas do uso do pincel que são levadas aí para as provas de várias bancas, ok? Então, agora, mais uma informação para vocês. Vamos escrever aqui uma frase. Vamos escrever aqui para gente. Nossa, tem hora que some aqui. Vamos escrever assim: material anotado para todos. Olha o que eu escrevi. Muito bom. Vamos tirar aqui, né, o nosso verde, o nosso negrito. Estou fazendo por etapas só para vocês visualizarem, ok? E aqui eu vou escrever aqui: material para a aprovação de cada um, ok? A palavra material estará em negrito. A palavra anotado estará em sublinhado. O para estará em taxado
E o todos para nós estará na cor vermelha, negrito, itálico e sublinhado. Caramba, Roseli, agora o que, que nós vamos ter aqui? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Material para aprovação. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar com 4 palavras como tenho assim. Se a gente selecionar este parágrafo, cuja palavra material tem uma formatação, anotado uma outra formatação, para uma outra formatação e todos uma outra formatação. Se eu clicar no pincel de formatação e levar para esta segunda frase, a formatação que será carregada é apenas da primeira palavra. As demais palavras, anotado, para, todos, esta formatação não será carregada. Então, é outra jogada de questão. Então, material anotado para todos. Cada palavra possui uma formatação. Ao selecionar essa frase, usar o pincel de formatação, qual formatação será carregada? Apenas da primeira palavra. Então, quando a gente transferir essa formatação, veja, nós vamos ter apenas o negrito que estava na primeira palavra, que é material. Eita, Roseli, dessa eu não sabia. Então, faça nota que é mais uma jogada que as bancas levam para as questões. Fala, olha, um resumo aqui, né? Quantas informações a gente tem para falar sobre o pincel de formatação. Então, se eu tenho uma frase e ali eu tenho várias palavras, cada uma com uma formatação, ao selecionar, o que vai acontecer? Nós vamos ter somente a primeira palavra sendo carregada pelo pincel, né? No caso, pelo recurso pincel de formatação. Tá certo? Então, tô deixando aqui para cada um de vocês várias formas de trabalhar o pincel de formatação. Lá nas nossas provas, essas formas são questões diversas nos nossos concursos. Então, revisão geral aqui para nós. Primeiro, quero que você observe o fato da guia, do grupo, do ícone e também da tecla de atalho, que para a versão 365 mudou. Segundo, quero que você lembre a relação de copiar a formatação apenas uma vez, um clique sobre o ícone, e copiar a formatação para que seja utilizada várias vezes, né, em vários momentos do seu documento, ou seja, 2 cliques sobre o pincel. Pensar na formatação onde ela carrega para nós o alinhamento, que eu trabalhei aqui com a relação do centralizado. Se você copiar essa formatação e carregar somente para uma palavra, ok, a gente vai ter o centralizado e beleza, não tem que discutir. Agora, se você carregar essa formatação para uma palavra e essa palavra está em um parágrafo, a formatação em relação ao alinhamento será levado para todo o parágrafo. Ok? Se for relação com a fonte, somente para aquele elemento. Lembrar que o realce é uma formatação que é carregado pelo pincel de formatação. Realce, o pincel carrega. Ok. Uma outra informação que a gente conversou, a relação de letras maiúsculas, letras minúsculas e assim por diante. Se eu tenho um texto formatado em minúsculo e um outro texto formatado em maiúsculo, e esse texto, por exemplo, em minúsculo, tem a sua formatação que está sendo copiada pelo pincel, a próxima colagem não altera a letra maiúscula e letra minúscula. Então, é outro jogo que nós temos aqui. E uma outra jogada para nós é uma frase onde cada palavra possui uma formatação e o usuário seleciona essa frase, copia a formatação e leva para uma outra frase. O que vai acontecer? Somente a primeira formatação será levada para a frase, ok? As demais formatações
não serão carregadas pelo pincel de formatação. Ufa! Um monte de conteúdo para que você possa inserir nos seus estudos. E para fechar o nosso vamos conversar sobre pincel de formatação, a gente vai fazer uma questão. Aí a gente fecha aqui com chave de ouro, beleza? Olha, vou pedir aqui para vocês, eu ainda não tinha mencionado. Aqui no canal tem muito conteúdo que vai colaborar com o seu processo de estudo. Então, se inscreva no canal. A gente tem, né, o ícone do sininho, que é para que você receba a notificação de uma nova informação que está sendo enviada para o canal, uma live agendada. Então, colabora. Gostou do seu vídeo? Dá um like, deixa comentário. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui alguma pergunta. Nossa, professora, alguma sugestão, algum elogio, né? Sempre muito bem-vindo. E a gente vai sempre ajudando, conseguindo chegar em outros candidatos, né, que está nesse caminho para almejar o seu cargo público. Tá certo? Então vamos lá. É uma parceria aqui, né? Eu ajudo vocês de um lado e vocês também colaboram com a divulgação do meu material, do meu trabalho. Então, voltando aqui, e para fechar o nosso assunto, a gente vai para uma questão bonita, cuidadosa, que requer muita atenção do candidato. Essa questão, ela foi cobrada pela VUNESP no dia 6 de abril de 2025 para o Tribunal de Justiça de São Paulo, um dos concursos aí mais concorridos, né? O TJ aqui de São Paulo. Então vamos lá, nessa prova, a questão foi a questão de número 64. E o que a VUNESP nos trouxe nessa questão? Uma questão bem bacana. Em um documento do Microsoft Word aqui para nós, 365, configuração original, um usuário digitou uma palavra sem nenhuma formatação. Isso para nós é uma leitura de muito cuidado, de muita atenção, na primeira linha. Então, a gente vai partir aqui do princípio que nós temos um documento. Então, aqui para nós, na nossa primeira linha, foi digitado um texto sem nenhuma formatação. Então, vamos supor, vamos usar o próprio tema, Tribunal de Justiça? Então, a primeira palavra, vamos trabalhar que essa palavra é tribunal. Na primeira linha. Então, essa fase aqui a gente já trabalhou. Eu sempre aconselho, né, os meus alunos que estão por aí acompanhando aqui, né, a nossa aula falando sobre ensaio de formatação, eu sempre falo para o pessoal assim: olha, turma, a gente vai pegando essas questões que requerem muitas ações, a gente vai lendo e vai desenhando. Porque quando a gente vai lendo, a gente vai desenhando, desenhar e escrever aí do lado, montando uma estrutura. Porque quando a gente terminar de ler esse enunciado, a gente já tem toda essa estrutura pronta. Então, a gente ganha tempo, a gente ganha eficiência para assinalar a alternativa correta. Agora, a gente vai, em seguida, esse usuário, ele digitou uma palavra na segunda linha. Então, nós vamos aqui, ó, para a nossa segunda linha. Então, vamos supor que essa palavra é justiça. Tá bom? Então, vamos trabalhar aqui com justiça. Quando a gente vai digitar, né, as palavras, a gente observa que a primeira letra sempre fica maiúscula. Então, eu vou digitar como padrão e depois a gente vai visualizando o que vai acontecendo aqui. Agora, veja, ó, essa primeira palavra, só para a gente deixar anotado que foi a palavra tribunal, ela não tem formatação, certo? Não tem formatação. Essa segunda palavra aqui, falando da formatação, deixa eu só escrever aqui em cima, deixa eu ver se eu não estou escrevendo aqui na minha cabeça, não. Então, falando sobre formatação, essa primeira palavra, na primeira linha, não tem formatação. A palavra justiça, ó, vocês vão observar que formatou em negrito. Então, essa palavra aqui para nós, ela está em o que para nós? Em negrito, ok? Vamos continuar aqui a nossa leitura. Depois, ó, então aqui a gente já fechou. Digitou mais uma palavra na terceira linha. Então, a nossa terceira linha tem outra palavra. Vamos escrever aqui, vamos escrever assistente, tá bom? Vou pegar aqui a palavra assistente, ok? Então, depois digitou uma palavra na terceira linha e a gente vai verificar que essa palavra assistente, olha lá, ela na terceira linha em itálico. Então, ela também aqui tem uma formatação que é o itálico. Então, nós já fizemos tudo isso até aqui.
Continua a nossa leitura. Todas as palavras das linhas 1 a 3 foram digitadas todas em letras minúsculas. Então, agora nós temos um elemento aqui. Então, esse T aqui para nós, ele é minúsculo. Esse J para nós é minúsculo. E esse A é minúsculo. Então, todas as palavras estão digitadas em letra minúsculas. Ok? Então, fizemos mais essa ação. Agora, a gente continua com a próxima. Na sequência, o usuário digitou uma palavra na quarta linha. Então, nós estamos aqui, olha, na quarta linha, com todas as letras em maiúsculo e sem formatação. Então, vamos escrever aqui que ela digitou social. Estou dando um exemplo para que vocês possam aí pensar junto comigo. Então, aqui, olha, digitou na quarta linha uma palavra toda em letras maiúsculas e sem formatação. Então, aqui para nós, essa palavra, ela não tem formatação. Então, a formatação aqui é não. Beleza, agora vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta um resultado obtido quando o usuário selecionar apenas a palavra da primeira linha, clicar sobre o pincel de formatação, ativando-o e em seguida selecionar as linhas 3, 2, 3 e 4. Então, agora é toda aquela estrutura que nós conversamos. Eu até vou pegar uma outra cor. Então, nós vamos selecionar. Então, vamos colocar aqui como elemento, né, para ser resultante da nossa questão. Então, o que que nós vamos ter? Então, nós vamos selecionar, o que que nós vamos fazer? A primeira linha. Então, a primeira linha, nós temos a palavra tribunal como exemplo, e essa palavra tribunal não possui o que para nós? Não possui formatação, ok? E vamos lembrar, a palavra tribunal está com letra o quê? Minúscula, que aqui é a jogada da questão. Então, ao selecionar esse texto da primeira linha, clicar no pincel, então nós vamos estar, ao clicar no pincel, nós vamos estar copiando a formatação. Então, a formatação é que a palavra tribunal não possui formatação. Cuidado, letras maiúsculas e minúsculas, o pincel não carrega. E quando a gente levar esse mouse para as linhas 2, 3 e 4 com o objetivo de colar formatação, o que vai acontecer? A palavra justiça vai perder o negrito, a palavra assistente vai perder o itálico e o social continua sem formatação. Só que essa palavra da quarta linha, ela será mantida. Será mantida. As letras, o que para nós? Maiúsculas. E aí a gente ganha aquela regra, né, que a gente trabalha, que são as sacadas que as bancas levam para as provas, usando aquelas particularidades do uso do pincel de formatação. Então, agora vamos lá para as alternativas, você já sabe o resultado. As linhas 2, 3 e 4 não terão formatação, justiça perde o negrito, assistente perde o itálico, social é mantido porque não tem formatação, mas como o tribunal está em letra minúscula, todas, né, manterão a estrutura que está. Então, na segunda linha, a justiça fica em letra minúscula, não vai alterar, porque já é o seu padrão. A terceira linha também não vai alterar, porque aqui no nosso exemplo a palavra assistente também está em minúscula. E na quarta linha, nós demos o exemplo de social. O que vai acontecer? Continua sem formatação, só que a palavra social fica em maiúscula. Então, alternativa A para nós, nada acontece, porque o pincel copia apenas texto. Errado, já começa tudo aqui. Pincel não copia texto, pincel copia formatação e nada acontece, está errado, alternativa se despede.
B de bola. As palavras das linhas 2 e 3 ficarão sem formatação. Correto. Porque a formatação que nós temos é o negrito para a segunda linha e itálico para a terceira linha. E a palavra da linha 4 se mantém formatada com as letras maiúsculas. Correto para gente. Então, nós estamos aqui, ó. A nossa alternativa B será a nossa alternativa correta. Porque não é a alternativa C. A formatação das palavras da linha 2 e 3 não serão alteradas. Serão alteradas, elas vão perder o negrito e vão perder o itálico. E a palavra da linha 4 fica formatada com letra em minúscula, não fica, porque a letra maiúscula e minúscula o pincel não carrega. Alternativa C também se despede. Alternativa D. As palavras das linhas 2 e 3 ficam sem formatação. Ok. E a palavra da linha 4 fica formatada com as letras minúsculas, alternativa D errada, e alternativa E. A palavra da linha 1 fica formatada em negrito. Opa, 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 mais errado impossível não tem aqui, né? A palavra da linha 1 não tem formatação, é o elemento da seleção, é o elemento para copiar formatação, então aqui para nós sem chance, né, sem possibilidade de estar correta. Então uma questão para nós aqui, cuidadosa, trabalhosa, recente, cobrada aí pela VUNESP, né, num concurso do dia 6 de abril para o Tribunal de Justiça de São Paulo. Espero que você tenha inserido aí nos seus estudos o assunto pincel de formatação para revisão. Se você já tem essas informações, revisa. Se você ainda não tem, insira nos seus estudos. E a gente vai se encontrar num outro momento para vamos conversar sobre? É isso. Tchau. Ah, não se esqueça. Inscreva aqui no canal, tá bom? Também vou deixar para vocês uma playlist que tem outros assuntos do Vamos Conversar Sobre, para que você possa fazer revisão e inserir nos seus estudos, tá bom? Tchau. Até um próximo Vamos Conversar Sobre.